Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala pessoal, Márcio Oliveira. Hoje temos no estúdio a presença de uma psicóloga perinatal. É isso aí que vocês ouviram, galera. Agora aquele recadinho de sempre. Toda terça-feira, às 19 horas, aqui no YouTube, vai estar subindo vídeo novo. Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aqui. Se inscreve também no nosso Instagram, @Acelerando Podcast, os dois. Dúvidas, sugestões, pode deixar no Instagram, pode deixar aqui no YouTube. E aí a gente vai estar olhando com carinho as sugestões de vocês. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, Marília Dantas. Satisfação ter você aqui, minha amiga. Prazer meu, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação minha estar aqui com vocês hoje. Começa pelo começo, Márcio. Começar pelo começo. Porque todo mundo quer saber. Fala um pouquinho de você. Quem é Marília Dantas? Então, eu sou psicóloga e eu estou ultimamente reforçando a ideia de me apresentar como psicóloga perinatal, porque é uma maneira de conscientização da sociedade, porque é um termo que ainda não é tão pulverizado, vamos dizer assim, na sociedade, e a gente pretende que ele fique mais conhecido para as pessoas entenderem a importância da saúde mental materna e todos os processos em torno desse da maternidade e do período perinatal. Show de bola. Agora, Marília, o que é que você está fazendo atualmente hoje? O que é que você está desenvolvendo de projetos? Você até falou comigo antes daqui que teve um maio agora em maio, né? Que vocês estavam. O que é que você está desenvolvendo aí? Então, além de atuar como psicóloga perinatal, eu também estou como docente em uma instituição de ensino superior e nisso a gente acaba desenvolvendo vários projetos também de extensão, de estar mais próximo da comunidade, pesquisa. Mas o início do ano passado eu comecei a representar a campanha Maio Furtacô junto com uma colega, a Rafaela, que somos psicólogas perinatais e representamos em Feira de Santana a campanha Maio Furtacô. É uma campanha que começou de nível nacional e agora ela alcança alguns países de vários continentes. E é uma campanha que está ganhando um corpo muito interessante e nós trabalhamos em prol de estabelecer políticas, né? Conseguimos a aprovação da PL na Câmara de Deputados da Câmara de Vereadores aqui em Feira de Santana. É uma PL que garante a atenção à saúde, né, das mães e crianças. Então, a atenção no período da gestação, atenção psicológica, atenção pré-natal, que aí tem também o pré-natal psicológico, a avaliação de crianças e adolescentes, que corrobora, inclusive, com a lei que o nosso presidente também aprovou há pouco tempo, que vai garantir o cuidado e a atenção psicológica a mães e crianças pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Informação, conteúdo, meu amigo, aí. Não tenha dúvida, não. Me diga uma coisa, psicólogo perinatal, o que é realmente assim, esmiuçando mesmo? E qual dessas principais atribuições? Então vamos lá para a etimologia da palavra. Perinatal, peri, né? Em torno. Então, natal, nascimento. Sim. Em torno do nascimento. Tudo que está em torno do nascimento é objeto de estudo da psicologia nesse campo. Então, a gente vai estudar. A psicologia tem uma grande produção de material desde a depressão pós-parto, desde a década de 60 até mais, dentro da questão da depressão pós-parto. Hoje, ainda assim, corroborando com as políticas públicas de saúde, que tem um foco muito mais hoje na atenção de prevenção e promoção da saúde, a gente vem com propostas inovadoras que a psicologia vem trazendo. Prevenção. Então, na perspectiva de prevenção e de promoção da saúde mental das mulheres, principalmente mulheres mães, então, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que estão grávidas, mulheres que estão no período puerperal, mulheres que são mães, né? Então, todo esse processo, a gente acaba prevenindo um adoecimento, um sofrimento psicológico maior. Quando você assiste essa mulher ainda tentando engravidar, uma mulher que acabou de engravidar e você oferece, né, um serviço de psicologia, um serviço de atenção psicológica, um acolhimento, uma psicoterapia, um pré-natal psicológico, a gente está trabalhando no nível de prevenção. Considerando que a gente tem muita produção em depressão pós-parto, a gente entende que os agravos, né, da depressão pós-parto acontecem antes. Sim. Então, a gente vai interferir em identificar esses sinais ainda durante a gestação, trabalhar eles ainda durante a gestação, para que a gente possa prevenir
a imersão ali de uma depressão pós-parto, por exemplo. Entre outros processos que também a gente trabalha dentro desse contexto, né? Temos psicólogas aí pelo Brasil, ainda são bem poucas, né? Trabalhando com esse nicho, mas temos aí pelo Brasil psicólogas trabalhando com questão de adoção, com questão de mulheres que não conseguem engravidar, com questão de mulheres com questão de casais homoafetivos, com várias outras demandas que a gente tem mais emergente na nossa sociedade hoje, a gente está dando conta aí nessa perspectiva da psicologia perinatal, que só uma nomenclatura. A gente vai encontrar na literatura, a psicologia, as primeiras autoras, principalmente que eu entrei em contato, elas trabalham da psicologia da gravidez, parto e puerpério. Hoje a gente tem um grupo de psicólogas que se intitulam psicólogas obstétricas. Então vai depender muito, mas todas elas trabalham com esse mesmo foco. Nesse mesmo período. Eu me conheci o período, assim, da área em questão. Sim, sim. Okay. Agora, Marília, você falou aí a todo momento da questão do entorno, do parto e tal. Eu queria saber se, de certa forma, o homem pode ser envolvido também nessa... os dois, ou o homem separado, porque, Gil, acontece muito de maridos que pressionam as mulheres, que a gente não tá tendo por sua causa, por sua culpa. Eu queria saber isso. Eu queria saber se você já pegou casos assim, já atendeu assim. Inclusive, a gente já tem dados, né, científicos, aí, pesquisas, artigos que estão sendo publicados, falando, né, das incidências do sofrimento que pode acontecer no período. O que é que a gente tenta combater? A gente tenta combater a romantização da maternidade. Na nossa sociedade, culturalmente, uma mulher engravida, então, se ela está num casamento, né, teoricamente estável, todo mundo vai dar os parabéns para ela. Mas até que ponto essa mulher de fato está feliz? Né? Acho que a gente precisa começar a refletir se ela quer uns parabéns naquele momento, se ela realmente é uma mulher que está planejando. Os dados vão dizer que essa informação não necessariamente é verdadeira. Por quê? Mais de 50% das mulheres no Brasil, isso é dado estatístico, não planejam a gravidez. Mais de 50%. Então... Mais da metade. Se você considera que mais da metade não planeja a gravidez, então a mulher que descobre que está grávida, ela recebe essa notícia muitas vezes no susto. Mesmo que ela esteja grávida, um casamento firme, ela pode ter outros filhos, ela pode estar desempregada, e aí ela começa a pensar, e agora? Chegou mais um, né? Ou o marido está desempregado, ou outras questões, ou a mulher que engravida do amante, ou a mulher que engravida sem estar casada, né? Então, assim, a mulher adolescente que engravida. Então, a gente tem vários fatores sociais que influenciam e que são, vamos dizer assim, gatilhos para um sofrimento psicológico. Então, a gente precisa ficar atento. Quando, inclusive, eu deixar a dica, né? Se encontrar uma mulher, um amigo, uma mãe, um irmão, quem for, né? Diga assim, tô grávida. Não dá os parabéns de cara, mesmo que ela queira os parabéns, por quê? É mais interessante que você pergunte aí, como é que você tá? Como que essa notícia chegou para você? Você tá bem com essa notícia? Já conseguiu processar essa notícia? Ela só quer acolhimento nesse momento. Às vezes ela não conseguiu processar ainda. Tu não sabe o que tá por vir. A não ser que você conheça, né? Que seja um casal ali que tá tentando engravidar. E aí você vai ficar feliz junto com eles e dar os parabéns, porque eles conseguiram, né, engravidar. Eu acredito que, eu não tenho dado estatístico, mas de certa forma, acho que a educação também está muito envolvida com essa questão de de gravidez inesperada. Sim. Porque tanto a educação a gente passa da educação e já vai para a classe social. Sim. Que acredito estar diretamente ligado. Então, acredito que também, dentro dessa estatística de 50%, que não está preparado, dentro desses 50%, com certeza mais da metade está em classes mais inferiores, né, na nossa sociedade. Sim. A classe social interfere, sim, com certeza, em todas as estatísticas, né? Mulheres que vão acabar tendo transtornos psicológicos, né? Depressão pós-parto. A questão da classe social, ela realmente interfere. Se a gente for cruzar esses dados, realmente vai ter uma maior incidência. Uma fatia bem grande. Isso, exatamente. Mas de acesso,
vamos dizer assim, acesso à informação, acesso à garantia de direitos, esse é um ponto que ainda está falho. Aí a gente vai encontrar uma lacuna. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas costumam falar assim, como é que uma menina engravida nova, se tá aí, né, tudo disponível, as informações estão disponíveis, preservativo você compra, anticoncepcional você compra, mas será que está tão disponível? Porque as informações estão. Todo mundo tem um aparelho celular hoje com internet que consegue acessar informações. Mas informação solta, sem orientação, sem acompanhamento, não vale de nada. Verdade. Né? Então. Não tem direção, na verdade, né? Exato. Tá meio voando. Será que é esse aqui mesmo? Será que é isso? Porque cada um é particular. Exato. Cada um está vivendo uma situação. Então, precisa de acolhimento, precisa de atenção, de acompanhamento. E aí a gente percebe a falha do sistema. Falha do sistema de educação, porque a educação sexual ela tem que estar nas escolas. Falha do sistema de saúde, porque o planejamento familiar faz parte da atenção básica de saúde. E ela está disponível ali. Todo bairro tem uma unidade básica de saúde que deveria oferecer planejamento familiar para todas as famílias daquele território. Então, a gente percebe falhas no sistema, um sistema que é a nossa garantia de direitos, né? Que todo mundo tem direito. A gente paga. Exatamente. Paga, mas não necessariamente acontece. Infelizmente. Paciência. E quais são os principais desafios dessa cultura mãe nesse período do Natal que você mais já viu e aconteceu com você? Bom, vários. Deixa eu pensar por onde eu começo. Você falou assim, rapaz, como é que foi isso? Posso falar um pouquinho da minha experiência, por exemplo? Sim. Eu me planejei, fui orientada, né, a seguir os estudos, sempre quis dar continuidade, entrar na universidade, ter uma profissão. Esses sempre foram meus planos. E aí eu ingressar na Universidade Federal, e eu descobri que estou grávida. Rapaz. Nesse ponto. Como é que foi aí, no dia assim que você soube? Pois é, o mundo vira de cabeça para baixo. Você pensa que já era. Tudo que você planejou, tudo que você conquistou até ali já era. Caiu por terra. Primeiro porque a gente vive numa sociedade que não está acostumada a ver mulheres, mães, estudando muito menos numa pública. Né? Então, assim, acabei de passar, tudo organizado, tudo planejado, engravidei. E o mundo vira de ponta cabeça, a família pressiona, e isso realmente gera um sofrimento que a gente é inimaginável. Só quem vive é quem sabe a dimensão disso. E como você mesmo falou, às vezes a pessoa vem, parabéns, Marília. O cara, parabéns o quê? Já tá pensando a coisa aí. Passa na federal, agora eu tô começando já a entender, pô, como é essa questão de você chegar para uma pessoa que fala que tá grávida. Agora eu já vou perguntar, e aí? Como é que tá? Tudo bem? Né? Pra depois. Como é que você recebeu a informação? Exatamente. Assim, É o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque achar que toda grávida tá feliz, que ela só tá chorando porque tem uma oscilação de hormonal ali, é cruel. É cruel. Porque por mais que até a mulher que planeja todo, que tem ali tudo perfeitinho, que tem uma vida estável financeiramente, ela vai sofrer. Ela pode ter questões ali que vai causar sofrimento. Ela não está livre disso. Então, a gente não pode achar que toda mulher, só porque está grávida, alteração, tá chorando. Pode chorar, menina, isso é hormônio, vai passar. Daqui a pouco passa. Até porque, né? Assim, a mulher pode achar que não vai ser uma boa mãe. Exato. Fica aí ali, tipo assim. A pressão da sociedade, saber se ela vai ser uma boa mãe, saber se ela realmente vai dar conta, né? Se ela vai ser a mãe que o marido quer que ela seja, né? E às vezes ela não quer ser mãe. Às vezes ela engravidou para agradar o marido, como você trouxe, né? Então, às vezes a família pressiona, você tem que ser casado, você tem que engravidar, você tem que dar um herdeiro. Então, às vezes a cobrança é muito grande. E muitas das vezes, Gil, acontece que o problema tá no marido, né? Pressão. O problema, não, tipo, problema de saúde mesmo. Às vezes o cara é estéril, às vezes o cara tem algum problema que ele tem que tomar alguma vitamina, né? E tá repassando pra mulher. Só que se ele falar, a mulher falar uma coisa, aí pode acontecer certas coisas dentro de casa. Sim. É problema. Agora, Marília, conta pra gente um pouquinho assim dos desafios. Você já falou do primeiro assim
ao entrar na universidade? E se teve mais algum na universidade e depois quando você se formou, que começou a trabalhar, quais foram os maiores, assim, que você pode pontuar? Estar numa universidade pública já é um desafio imenso para alguém que vem de origem popular, que na verdade precisava trabalhar para se manter em outra cidade. Então, eu enfrentei esses desafios. Sendo mãe, isso foi duplicado. Mas na época que eu passei no vestibular, estava acontecendo uma reestruturação das universidades públicas e das políticas públicas de educação no país, no ensino superior. Ou seja, havia uma proposta de expansão do ensino superior, que foi aquela onde deu subsídio, o governo federal abriu o edital, que foi o que resultou na criação das novas federais que a gente tem, por exemplo, aqui na Bahia. Então, o UFRB, a UFOBA, a do sul da Bahia. Então, essas universidades são fruto desse edital, que foi de quando eu ingressei na universidade. Por coincidência, eu busquei ali auxílio da própria instituição, que dava, né, suporte aos estudantes para se manter na universidade. Então, eu busquei esses apoios a partir das políticas de ações afirmativas. E consegui ingressar num grupo de pesquisa, porque era a maneira de obter uma renda para conseguir me manter, porque a pesquisa dava bolsa. Então, como eu não podia trabalhar fora, até porque eu tinha filho e tal, aí eu fui buscando os auxílios que a instituição tinha ali. Eu consegui botar os meninos na creche, eu, inclusive, eram 2 filhos. E é isso? Não, faz isso. Vamos seguir tudo. Exato. E aí, os meninos ficaram na creche, eu consegui o auxílio moradia, consegui a bolsa de pesquisa. Então, isso deu ali o mínimo de condição para conseguir me manter na instituição, estudando. E estar envolvida com a pesquisa me fez também ampliar, né? Favoreceu muito o meu desenvolvimento profissional e pessoal, porque desenvolvi habilidades ali, desenvolvi o senso crítico, né? Percebi a dimensão do que é o mundo da pesquisa e me apaixonei por tudo isso. Então, eu sempre falo que o grupo de pesquisa, ele funciona, assim, para estudantes de origem popular como um meio de política de ação afirmativa, por exemplo. Ele não é uma política, mas ele é um meio de estratégia desse estudante para se manter na instituição. Primeiro, que ele ganha uma bolsa, e segundo, que ele entra num espaço acadêmico grandioso, que é muito privilegiado, que é a pesquisa. Então, a gente está ali em troca com colegas que já estão no mestrado, que já estão no doutorado, sim, a nossa orientadora. Então, todo o processo de envolvimento em pesquisa é fantástico, dá um know-how importantíssimo para poder a gente ter uma base boa na instituição. E isso faz com que a gente só cresça, né? Só consiga ali encontrar o caminho. Então, foi essencial para mim encontrar o grupo de pesquisa. Eu falo, minha orientadora, assim, também foi muito importante, foi uma pessoa super sensível, que trabalha com essa questão da dimensão de estudar a vida estudantil, de estudar políticas públicas, no campo da educação. Foi ali que eu fui entendendo o que significava todas as políticas públicas, meu direito como estudante, conhecendo pesquisas, e daí eu deslanchei. Então, essa foi uma base muito importante para enfrentar os desafios, inclusive, da própria instituição, que não tinha... eu lembro que eu tive um embate uma vez, que eu precisei solicitar uma reunião com o pró-reitor de assistência estudantil, porque eles queriam suspender minha bolsa, porque na atualização de formulários, eu coloquei lá que minha mãe estava comigo. Mas minha mãe foi comigo porque eu tinha 2 filhos pequenos. Então, ela foi me dar um suporte, né? Ela não me mantinha lá, ela não me sustentava. Ela foi me dar um suporte com as crianças até eu conseguir me estabelecer, vaga, enfim. Foi essa dimensão. E eu, na minha inocência, preenchi tudo, fui super honesta. E eles entenderam que eu tinha família em Salvador. Então, pela política, pelas regras, quem tem família não tem direito aos auxílios, porque ia tirar a vaga de quem não tinha. Então, eles entendiam isso. Mas eu não tinha família. Eu estava só tendo um apoio. Então, eu tive que redigir. E aí, eu percebi o quanto que a instituição, e aí esse grupo de pesquisa, colegas me ajudaram também nesse processo, porque eles tinham que entender que eu era a pessoa fora da curva. Eu era a única estudante assistida que tinha 2 filhos. Naquele momento. Então, isso era muito fora da curva para eles, né? Eles não tinham essa dimensão
E aí eu escrevi a punho ali uma carta para o reitor, explicando a situação, para ele entender a condição e para ele revisar as regras, porque isso precisava ser revisto, né? Precisava ser colocado em questão a discussão de estudantes mães. Não tinha nada para estudante mãe. Não tinha nada, só tinha estudante de origem popular. Ok, tá. Mas é a mesma coisa da gente falar das minorias. Se a gente for falar da militância da mulher, é diferente da gente falar da militância da mulher negra. São duas dimensões diferentes. Então lá a gente colocou esse ponto, que foi um ponto para discussão, assim, vamos pensar estudantes mãe. E aí, o que é que tem para elas? Né? A gente sofre discriminação. A gente sofre vários embates. Eu sofri discriminação de colegas. Porque ela tem filho, ela não vai poder fazer isso, ela não vai poder se reunir de noite, ela não vai poder, entendeu? Então, assim, a gente acabava, eu enfrentei muitos desafios, mas eu também tive muito apoio. Eu me sinto privilegiada pelo apoio que eu tive dos meus professores. Eu tive professores que sentou comigo assim, a professora Mônica, que estava na coordenação quando eu entrei, ela falou, Maria, você tá voltando a estudar com 2 filhos. Você não vai pagar a grade toda, você vai pagar metade. E aí você vai ver como vai ser seu desempenho, como você vai se adaptar, e depois você vai agregando, não tenha pressa. Vá fazendo devagar. Isso foi essencial, porque eu não fazia ideia do que era aquele mundo. Eu não fazia ideia do que me esperava. E é tudo muito denso, os conteúdos são tudo muito densos, você entra na universidade, você tem que se jogar. E aquilo tudo, com 2 filhos, era muito desafiador. Então, eu tive essa orientação que foi maravilhosa. Eu tive um outro professor que infelizmente faleceu em 2016, mas é uma referência na psicologia, o professor Marcos Vinícius Madraga. Ele, numa apresentação, eu levava meu filho para aula às vezes, porque ele estava no processo de adaptação e ainda mamava. Então, os colegas fazendo a apresentação e eu com meu filho assistindo. E aí as meninas do trabalho começaram a brincar, né? Bebezinho. E ele começou a dar gargalhadas. Nossa, eu fiquei constrangidíssima. Morrendo de vergonha. Eu pegava o celular, dava pra ele. Aí pegava e tentava calar ele. E o professor, para aí todo mundo, para. Pronto, eu pensei que ele ia me acabar, né? Ia me tirar da sala, morrendo de vergonha. E ele falou, mãe, não faça isso não. Deixa ele. O som de um bebê não incomoda em lugar nenhum. Suas colegas que devem se comportar e não chamar a atenção do bebê durante a apresentação. Mas ele não incomoda ninguém. Pode ficar em paz. Nossa, aquilo ali para mim foi um divisor de águas também. Porque me fez perceber o lugar que eu estava. Me fez perceber o que eu tinha de direito. Como que eu podia conduzir as coisas naquele momento. Então, para mim também foi muito importante esses apoios, né, dos professores para dar o suporte. Então, meu filho acabou sendo um mascote ali, todo mundo conhecia. O professor levava para passear para fazer prova, era assim. Foi muito interessante, mas desafiador também. Porque foi um acolhimento, na verdade. Exatamente. Não acolheu você. Exatamente. Não deixou de lado. Não é só deixar, não foi em parte. Não. Vem, Isso. estamos aqui, vamos te ajudar e tal. E de certa forma, Marília querendo ou não, deixou um legado na faculdade, né? Sim. Que fez o reitor, pelo menos, pensar nessa aqui. Exatamente. Não sei se ele chegou a mudar alguma coisa, mas... Não, depois sempre tem, como é ações afirmativas, sempre tem reformulação, né? Pelo menos a cada 10 anos é avaliado para ver o que é que mantém e o que é que precisa ser mudado. Isso é feito, com certeza. Mas, de fato, deixei ali um ponto importante para eles verificarem e retificarem, porque não tem condições de você permitir, por exemplo, a assistência social falou, não posso te colocar numa residência, porque uma residência compartilha quarto com outros colegas. Verdade. Como é que você compartilha quarto com 2 filhos? 2 filhos. Então, por isso que eu tinha que ter direito a outro tipo de auxílio para pagar um aluguel à parte. Então, tudo isso precisa ser repensado e hoje eles têm várias outras possibilidades, né? E até passou por isso também. Imagina que você é de feira, né? Isso. Isso foi para Salvador, que já é mais caro. Exatamente. Tudo. É mais caro. Uhum. Aí você foi com 2 filhos, assim, né? Exatamente. 2 filhos em Salvador. Exatamente. Já pensou? É loucura. Eu estava pensando aqui, eu vou para Salvador. Se eu vou para Salvador, é outro custo, outro pagamento, outra coisa, 2 crianças. E eu tinha que morar perto. Sim. Porque não tinha como estar. Pelo O mais ônibus perto e que eu tal. achei na época foi na Vasco da Gama, ainda era longe.
Então ainda pegava condução, transporte, hora de pico, eu chegava a passar 2 horas no ônibus com os meninos, era bem estressante. Então depois eu procurei um lugar mais próximo da faculdade, aí eu morei bem pertinho da reitoria, e descia andando e subia andando para tudo que era canto, então era maravilhoso, que era o mais viável. Porque estudante vai se adaptando, né? Você vai ali encontrando estratégia. Então a gente vai se adaptando. Menina, a gente falou que passou, mas de onde é que veio essa vontade da psicologia? Me diz aí. Então, Quem foi que te influenciou? Como é que foi isso? não teve nenhuma influência, assim, eu não conhecia nenhum psicólogo perto da família, nada. Mas eu tinha essa vontade, talvez um pouco pela história de vida, talvez um pouco pelo meu jeito de ser, que eu escutava muitas pessoas dizer que eu era muito paciente, que eu tinha, né, acolhia as pessoas, sabia acolher, sabia falar, então, às vezes, algumas características da minha personalidade também acabavam fazendo com que ouvir essas coisas influenciava também. Eu pensei em fazer, na época que estava no ensino médio, jornalismo, porque eu tinha a ideia ilusória de que eu ia viajar muito. Ela se chama do Glória Maria. Glória Não, Maria. na verdade, eu gostava do Globo Esporte. Ah, Eu sempre gostei de esporte radical, então a minha intenção era fazer jornalismo para fazer aquela pra viagem. cobrir a matéria. Imagina esporte radical com os filhos. Já Cara, pensou? Ia ser um negócio totalmente típico. Não, ia ser ótimo. não, na verdade, os meninos iam ter que virar atleta. Você quer o quê? É surf ou o quê? Isso, ia ser desse jeito. E aí depois eu fui entendendo o que era jornalismo, entendendo um pouco, né? Quando a gente começa a perceber o que é cada profissão, ainda com muita imaturidade, mas ainda assim percebe um pouco. Aí eu falei, não, quero psicologia. Só que na época que eu fiz vestibular, não tinha psicologia na UFES. Aí meu pai, você vai então fazer medicina. Meu pai era louco que eu fizesse medicina. Mas medicina nunca foi a minha primeira opção. Besteira, né? Devia ter ouvido o papai. Mas enfim. Aí só tinha na UFBA. Eu ainda falei com ele. Eu falei, se eu não passar na UFBA, que eu tinha essa crença de não passar, eu tento medicina na UFES. E aí, na época ainda era vestibular, primeira e segunda fase. E passei na primeira fase e foi um susto. Porque na minha época os professores desencorajavam a gente a passar nas universidades. Porque eu estudei no colégio modelo, colégio público. Então, Sim. os professores faziam assim. Depois a gente descobriu que tinha até aposta para ver entre os professores. Vocês sabem, né, que não passa. Criava Então um vocês muro nunca vão passar. virtual. Tem a crença também da pessoa. Isso, Sim. Batia exato. todo dia. E aí eu começava a ouvir dos meus professores de física, de matemática, que a gente não tinha chance de passar na pública. Aí eu comecei a esmorecer. Sim. Falei, não, mãe, não vou fazer. Aí minha mãe, você vai sim. Ela foi lá, fez uma inscrição vestibular. E eu, não vou passar não. Eu vou fazer um cursinho. Aí depois de um ano de cursinho eu tenho mais chance. Não tem nada não, se você passar, a gente não vai brigar com você por isso. Você faz por experiência. E aí foi meus pais que me incentivaram. Falei, não, mas os professores disseram que é muito difícil, que não tem condições, que tem uma galera aí que pode vestibular na frente. De fato, né? A desigualdade aí gritando na nossa cara. E aí eu fui, eu estudava para caramba. Eu sempre tive muito isso. Eu comecei a trabalhar jovem, porque eu tinha essa pretensão. Como eu escutava muito que a gente tinha que fazer cursinho, porque não ia... Então eu arranjei um emprego, comecei a trabalhar, enquanto estudava, para juntar o dinheiro para pagar um cursinho. E aí eu fui trabalhar onde? No shopping. Até 10 horas da noite. Tranquilíssimo. Chegava em casa e estudava até 2, 3 da manhã, até onde eu aguentava. No outro dia pro colégio. E era a minha rotina. Estudando. Terceiro ano foi assim, desse jeito. Todo. Porque eu falava, eu vou tentar vestibular. E eu sei que ano que vem eu faço cursinho, eu vou no mesmo ritmo para conseguir passar na pública. Porque não tinha opção. Eu não tinha a opção de estudar na particular, porque eu não tinha como pagar. Era muito mais caro do que hoje. E não tinha opção. Ou é. Então, Ou vai. eu não tenho uma opção, não tenho escolha. Uhum. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Me joguei e estudava. Sozinha, estudava. E até que eu passei na primeira fase. Falei, pelo menos eu passei na primeira fase. Ok, vamos lá. Como eu gostava de ler, gostava de escrever, continuei estudando para a segunda. Aí eu ganhei um pouco mais de empolgação. Uhum. E aí eu passei. Primeiro e único vestibular da minha vida. Passei na Federal.
Só para dar uma adendo aqui, você tá falando, tá? Todo mundo que está assistindo vê. Você trabalhava até 10, Uhum, dava até 2 da Duas da manhã, manhã. uhum. Estudar. e passou. Tem Sim, gente que fala que não consegue passar. E depois que passou, ainda grávida, o menino. Então você que tá, você. Chama aí, Léo, minha câmera aí. Você que tá grávida, ou tá grávida agora, o menino vai nascer no meio do curso. Não vem falando com mamãe, minha mãe, vou esperar o menino crescer. Não. É, tem que meter as Mas caras. só tem um. Eu tenho muito, Maria mano. tem 2. Aí, mas ela teve outro que ela já tinha experiência. Eu falava, então, já sei que como. Já tava fazendo. Modelo. foi um susto imenso. E aí eu entrei na Federal, assim, só sabendo informações do que enquanto a gente conversa ali no colégio, né? Enquanto a gente não tem alguém próximo que já vivenciou, é difícil para a gente vislumbrar o que é o universo universidade. O que é universidade? É um mundo paralelo. Então, para quem ainda não vivenciou, de fato, é muito diferente. E, inclusive, é diferente a instituição pública da instituição privada. Muito diferente. Então, quem tem a experiência de vivenciar um espaço da universidade pública vai entender o que eu estou falando, porque é muito diferente. Então, você vive a universidade, você vivencia os espaços, você entra em contato de fato com a prática, a partir de extensão, a partir de pesquisa. Então, há mais oportunidades né, de viver o tripé ali, sustentação, e de perceber a resposta disso a longo prazo. Inclusive, um ponto importante falando disso, que aí a gente fala também, quando você fala assim, quem está ouvindo e tal, observa também que a gente tem as políticas de cota. A política de cota é uma problemática. É uma polêmica. Muitas divergências, né, de É um opiniões. debate, na verdade. Provoca muitos debates. Isso. E aí, quando eu entrei na pesquisa, eu descobri que eu era cotista e eu não sabia. Eu ingresso na universidade a partir das cotas de colégio público. Eu não fazia ideia. Porque na hora que preenchia o formulário, você colocava lá, você está vindo de onde? Colégio público. Pronto. Entrou nessa cota. Então, a UFBA foi uma das primeiras universidades federais do Brasil a adotar o sistema de cotas antes do REUNI, antes da lei. Ou seja, era a ABC, a UFBA e tinha alguma outra que eu esqueci agora, mas foram as primeiras no Brasil a adotar políticas de cota por conta própria. Então, a UFBA, na época que eu entrei, ela tinha 5 categorias de cota. Colégio público negro, colégio negro sem ser de colégio público, aí é classe, né, diferença de classe social, indígena e quilombola. Então, ela tinha essas 5 categorias de cota e não tinha opção de escolher. Hoje, a partir das leis, você se inscreve para o vestibular, você diz se você quer ser cotista ou não. Você tem a opção de escolha. Na época que eu fiz, não. Automaticamente o sistema, ele lia e te enquadrava em uma das 5 categorias. Então, eu ingressei sem nem saber, sem nem ter noção. Quando eu entro na pesquisa, que vou estudar sobre isso, que vou ler, que vou entender, é que eu me descubro como cotista. E aí eu fui desconstruir várias crenças que eu tinha, porque é a crença que a gente adquire do meio que a gente vive, né? Da sociedade, do discurso que a mídia transmite, e isso também é perigoso, a gente precisa tomar cuidado, né? Com a tendenciosidade da notícia, a manipulação da informação, isso é muito perigoso, e isso faz a gente fortalecer discursos que não tem embasamento nenhum. E não tinha, porque até entender o que significava a política de cotas, até entender o que significava ações afirmativas, políticas sociais, dentro dos nossos direitos com as políticas públicas de educação, aí foi que eu dimensionei isso. E aí eu percebi que eu estava fazendo parte de uma estratificação ali de estudantes entre 18 e 24 anos que acessam o ensino superior das universidades públicas. Sabe quanto por cento isso é? 15%. Ou seja, o que é que eu estou falando? De uma corte populacional, ou seja, do total de jovens entre 18 e 24 anos, que é a idade esperada de entrar na universidade, desse total, apenas
15% entra nas universidades públicas. Gente, isso é muito pouco. Isso é quase nada. Isso representa um processo de elitização do ensino superior que a gente vive no nosso país muito tempo. É histórico. Então, é uma reparação histórica por conta disso. Ah, a gente precisa melhorar a educação básica. Concordo. Mas até a gente fazer essa reformulação toda na educação básica, o que é que a gente faz? Diminui ainda mais as vagas? Então, a gente precisa criar estratégias de ingressar esse pessoal, botar lá. Botar esse povo para estudar. Botar esse povo no ensino superior. E o que é garantia de direito? De acordo com a nossa Constituição, a educação é direito de todos. E de acordo com as diretrizes de base, a educação precisa seguir, né, uma linearidade. Então, você tem direito de escolher continuar estudando. Se você tem direito de querer continuar estudando, você também tem direito de ingressar na instituição de ensino pública. Se você vem da pública, você entra na pública. Mas não é assim que acontece no nosso país. No nosso país existe um processo de educação muito hostil. E quem disse isso não fui eu, foi Naumar de Almeida Filho, que já foi reitor da UFBA. Ele deu entrevista e ele falou: o nosso sistema de educação, ele é perverso. Ele fez uma comparação. A gente tem uma média, vou falar assim, em média, né? De 85% das instituições de ensino pública, responsabilidade do Estado na educação básica. Na educação básica, a gente tem o maior corpo de responsabilidade do Estado. Estaduais, federais, municipais, enfim. E um percentual ali entre 15, 20 e poucos por cento das instituições privadas. Educação básica. Quando você fala de ensino superior, isso se reverte. É completamente o oposto. A gente tem mais de 80% das instituições de ensino privada no ensino superior e uns 20% ali de instituições de ensino pública. Isso porque a gente ampliou, porque se construíram mais universidades públicas ao longo dos últimos 20 anos. Antes era muito pior o cenário. Então, se você visualiza isso, você entende o quê? Que quem está nesses 20% da educação privada, da educação básica, é o que entra na educação superior pública. Sim. Enquanto quem está na educação básica, os 80% da educação pública, é que vai ser captado pelas instituições de ensino superior privadas. As captações das instituições de ensino superior são, em grande maioria, nas escolas públicas. É o grande público pagante. E é perverso porque você obriga esse estudante a trabalhar para pagar a educação dele, sendo que ele já paga imposto pela educação pública. É o exposto da gente que paga a instituição pública, que se mantém para oferecer um serviço, um ensino de qualidade para a elite. De certa forma, Gil, É perverso, se né? a gente parar para analisar, quem tem dinheiro para investir na educação, depois está, de certa forma, está tomando o espaço daquela pessoa que Exato. não teve acesso ao fundamental, O espaço, a boa. o espaço de direito de quem está saindo da instituição de rede pública, que Isso. teoricamente seria a A linearidade continuidade, da continuidade dos estudos. Mas não acontece. Existe um abismo profundo e que a estatística ela é gritante da quantidade de alunos da rede pública que ingressam no ensino superior. É muito pequeno. Muito. Então, a gente, assim, na reforma de 2007 para cá, todas as políticas que foram criadas pelo governo federal para ampliação e democratização do ensino superior no Brasil, ela tem essa pretensão de ampliar o quantitativo de oferta de vagas nas instituições públicas para garantir esse fluxo. Mas se a gente for parar, a proposta, né, o plano, a meta, é que a gente chegue a um percentual para se considerar na categoria democratização de 30% dessa corte que eu falei. A gente tem que sair de 15% para 30%. Isso, no mínimo, para a gente garantir ali sair da elitização para a democratização. Só que os dados de 2022 ainda são mais gritantes, porque eles dizem aqui que 11% estão nas instituições públicas. É como se tivesse reduzido. Mas a gente sabe que tem uma ampliação da oferta de vagas. Mas também tem uma ampliação das privadas também, né? Principalmente na pandemia. Pesado. E aí ele tem aqui no relatório do Censo da Educação Superior de 2022, que foi o último lançado,
de certa forma, a distribuição de ingressantes por categoria administrativa, a gente está falando de pública ou privada, 74,2% das instituições privadas com fins lucrativos, dessa corte populacional de 18 a 24 anos, de 14,8% em instituições privadas sem fins lucrativos, 6,8% em instituições públicas federais, 3,7% em instituições públicas estaduais e 0,5% em instituições públicas municipais. 10% é um pouquinho. A 11%. É muito pouco. É muito pouco. Aí a gente pergunta, onde estão esses jovens? Porque existe ainda uma porcentagem dos jovens que não estão na educação superior pública nem na privada. E tem ainda um percentual que não está no mercado de trabalho. E aí a gente vai para o mapa da violência, a gente vai para outras discussões sociais que também... Ele vai se sentir avulso, né? Quando se sentir avulso, ele fica sem escolha. Quando fica sem escolha... E eu ainda não gosto dessa palavra escolha. Não era nem passeio. Porque não é escolha. É o modo de falar, ele fica meio... Não consigo participar da particular, não consigo andar na pública, eu não falo, fazer o quê? exatamente. Tem que estudar, vou ter que trabalhar. Não existe oportunidade. Agora eu fiquei agora curioso, porque Marília fala de uma forma que parece que você está no fundamental, só que você já está no superior. Aí eu queria saber um pouquinho mais do que é que as matérias que você dá, o que é que você vê de mais dificuldade no pessoal, na faculdade. Minha prática da Sim, isso, no dia a dia, isso que você leciona. Já lecionei muita coisa. Mas vamos assim. Qual é o mais comum que o pessoal... Do início da minha trajetória, sempre foi algumas disciplinas de educação e de saúde. Educação já é minha trajetória desde o grupo de pesquisa, né? Desde esse campo. Também fui psicóloga escolar, em paralelo quando estava fazendo mestrado. Então, esse campo também dei aula na pós-graduação por conta disso, nesse campo da educação. E no curso de serviço social das políticas públicas ali de saúde, políticas sociais. E em psicologia, eu já lecionei teorias básicas da psicologia, métodos e técnicas de pesquisa, fenômenos psicológicos, orientação de TCC, já fiz bastante também, supervisão de estágio. Aqui em Feira, atualmente, eu estou ofertando estágio em psicologia hospitalar em 2 hospitais aqui, que a gente tem convênio, e em saúde pública também, com a oferta de estágio no campo das UBS, onde eu realizo prática de pré-natal psicológico. Então, eu coloco os estudantes em contato com essa realidade, ofertando serviço, chamando a comunidade, conscientizando a comunidade, né? Chegando nas mulheres, a gente chegou a fazer... No início, eu encontrei um desafio muito grande. Cheguei em Feira de Santana, ofertando, super empolgada, ofertar um estágio, né, na atenção básica, vamos fazer pré-natal psicológico. Chegou no posto, eu percebi que ninguém sabia o que significava. Cadê o povo? E aí, eu tive que não só comunicar aos trabalhadores da unidade, né? Explicar o que era o trabalho, para eles entenderem, para eles... Os agentes comunitários, né? Que é quem Exatamente. transmite a informação. Fui numa reunião de agente comunitário, apresentei a proposta, aí foi que eles abraçaram. E aí começaram a me levar. As gestantes não iam, porque a gente acabou indo para o campo num dia diferente do pré-natal normal. Então, isso já dificulta, né? A gestante ir outro dia na semana já é um desafio a mais. Então, eu comecei a fazer visita domiciliar. E aí, a gente ia, ficava um grupo de estudantes e ia até a casa das gestantes. E aí, fui aos pouquinhos, passo de formiguinha, chegando ali nelas, trazendo informação. Orientação sobre amamentação, orientação sobre parto, orientação sobre autocuidado, orientação sobre alimentação. Então, isso tudo faz parte de uma manutenção da saúde mental. Sim. Né? Você manter a atividade física, boa alimentação, né? Uma atividade constante, cotidiana, manter uma rotina. Isso tudo facilita, né? Possibilita aí, promove uma saúde mental. Então, a gente foi levando isso para as gestantes e conseguimos aí, na sequência, no outro semestre, fazer o grupo psicoterapêutico. E aí, o grupo psicoterapêutico para gestantes
surtiu muito efeito, foi muito bem recebido. A gente conseguiu alcançar gestantes. No dia do pré-natal, a gente conseguiu com a equipe ali fazer um fluxo. Então, elas iam para cá, depois ia para nossa consulta, voltava para lá. Então, foi bem legal. A gente conseguiu desenhar uma logística para esse atendimento acontecer e criar um espaço delas. Porque a psicologia, a gente precisa garantir a confidencialidade, o sigilo do atendimento. A gente conseguiu criar um espaço e ofertar esse espaço para elas, porque é um espaço delas, para elas significarem, né, suas dores, suas questões. E na troca ali, como foi em grupo, foi muito legal, porque cria uma rede de apoio, elas se acolhem, né, na dimensão do que cada uma vivenciando. Escutar a história da outra também ajuda a se perceber, a trazer um pouco mais de sensibilidade e de se sentir mais à vontade de trazer as questões, de trabalhar isso. Então, a gente teve resultados muito positivos. Eu espero que isso vire uma prática do município de Feira de Santana, como oferta ali, né, no fluxo de atendimento a gestantes no posto de saúde, na comunidade, que eu espero muito que isso aconteça. A PL que a gente aprovou é nesse objetivo, a lei é nesse objetivo, a gente quer alcançar, né, isso. E inserir os psicólogos também nas mais diversos campos, porque não só na saúde, mas na educação, na gestão, na segurança pública, na mobilidade urbana, todos esses setores, a psicologia é importante. A psicologia é necessária em todos esses campos. A psicologia, na verdade, E da manutenção da pessoa, né? Vamos colocar assim um termo mais... e é o que direciona, né? O que ela tá precisando. Se ela tá precisando de uma atenção de um lado psiquiatra, se ela tá precisando de uma questão de educacional. A resistência é a crença, de novo. As representações que a gente tem na sociedade do que a psicologia faz. Então, muita gente pensa que quem vai para psicólogo é quem já tem algum transtorno psicológico. É maluco. Isso, não é maluco, não. Falar Sim, você é Isso. maluco. Não é maluco, não. Você vai... Precisa de psicólogo, né? Então, tem essa resistência. E quando a gente pede para ir passar pelo psiquiatra, é pior. Ah, Não, a pessoa nem volta. já pensa naquelas camisas que bota assim, com a mão. Vamos botar na camisa daquela. Essa imagem, esse imaginário social Sim. que a gente precisa desconstruir e construir um novo, que a pandemia até ajudou um pouco nesse sentido. A pandemia fortaleceu a importância da saúde mental quando as pessoas se perceberam em casa, no isolamento social, surtando, né? Tendo crises de ansiedade, Sim. tendo vários processos psicológicos de adoecimento mesmo. Então, a pandemia ali reforçou um pouco da importância da psicologia, mas ainda assim, muito, muito singela. A gente precisa Tem muito alcançar- bloqueio, né? Tem muito, muito. As pessoas realmente acham que vão pro... Quando você fala assim, vai pro CAPS, todo mundo acha que só vai pro CAPS quem é maluco, né? Quem é louco. Então, a base da loucura é que é um processo histórico. A gente aprendeu sobre loucura com os hospitais psiquiátricos. E aí isso ficou muito enraizado na nossa cultura. E para desconstruir, hoje a gente está institucionalizando os hospitais e ainda assim tem muita resistência. Ainda há quem diga que os hospitais têm que existir, que os loucos têm que ficar Tem separados. que ficar eles trancados. Exatamente. Minha amiga, é coisa, não. Eu digo, já passei por esse ano, você foi no psicólogo, agora você tem o quê? Eu não fui lá. Tu tem o quê? Eu fui lá. Eu fui lá. Sim. Não pode, não. Pode conversar, não? Eu já recebi uma pessoa que falou assim, eu já passei pelo psiquiatra, ele disse que eu tô bem. Eu já passei em outro neuro, ele disse que eu tô bem também. Então, tá, e o que é que te traz aqui? Não, eu só quero saber de você se sua mãe tá bem. Eu falei, nossa. Ó, como é Ele quer a validação, pô. isso? quer assim, ó. O check-up. Cardiologista, tá... A listinha tá aqui. Psicólogo tá... Exatamente. Mas ele também tá vendo. Tá vendo? Aí como é que eu digo que essa pessoa tá bem? Eu não posso. Ela já tá na psicose de... Achar ali a validação, pô. Exatamente, exatamente. Porque enquanto ser humano, a gente tem essa necessidade básica, né? Assim como a gente percebeu que tem a necessidade da interação social, Sim. que é uma necessidade básica do ser humano, a gente também tem a necessidade de justificar todos os nossos atos. Né? Então tem que ter uma resposta para tudo. Verdade. Você faz você busca uma resposta, mesmo que não seja verdadeira.
Mas É ela tem que automático. ter uma É. justificativa para o ato, para a atitude, para comportamentos sociais. Então, é uma necessidade nossa. Com a fala da pessoa. Ela fica tudo. Me diz, se você falou de pandemia, como é que foi para você, profissional da área de psicologia? Como é que foi essa questão? Aumentou a demanda? Como foi isso? Teve um aumento da demanda, mas também teve um desafio que não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, né? Eu, mãe de 2 filhos em idade escolar, que na pandemia estava tendo aula em casa, eu, enquanto docente, dando aula remota e atendimentos. Então, assim, eu tive que criar um espaço em casa, 3 espaços Sim. simultâneos, isolados, para que isso tudo acontecesse. Pudesse coexistir. Exato. E aí foi, um ficava em um quarto, outro ficava no outro, assistindo aula, e às vezes eu estava dando aula também pela manhã, que eu dava aula de manhã e de noite, então tinha dias que dava, em paralelo, estava os 3, cada um em um quarto. Aí eu criei um escritório para poder criar um ambiente de setting, né, terapêutico, para quando houvesse necessidade de atendimento, ter ali um ambiente, que era o ambiente que eu também dava aula, que era mais reservado. Foi conseguir, assim, criar na pandemia um espaço em casa de trabalho. E é importante que eu acho que até hoje as pessoas que tiveram mais dificuldade de se adaptar a esse sistema de à distância, de assistir aula, né, em casa, é porque a gente precisa perceber que mesmo estando em casa, aquele é um momento de trabalho. Então, eu tomava banho, me arrumava e me vestia toda como se eu fosse dar aula presencial. Perfeito. E eu me preparava para. Eu estou na sala de aula agora. E eu fazia esse ambiente acontecer como meu ambiente de sala de aula. Então, os estudantes não faziam isso. Eles estavam deitados na cama, assistindo, ninguém abria a câmera. E aí muitos tiveram baixo rendimento, dificuldade de se adaptar, dificuldade de voltar à interação social, porque se isolaram mais ainda do que o isolamento social provocou. O isolamento ainda maior. Então, hoje a gente está vendo consequência desses comportamentos, né? Quando voltou tudo ao presencial, a gente viu as notícias na mídia. Crise de um coletivo de estudantes aqui, crise. Eu estava em um cursinho aqui, a menina deu crise, a menina me chamou na hora, faz um acolhimento aqui, a menina entrou em crise no meio da sala de aula. Então, assim, isso tudo veio acontecendo por conta de consequências desses comportamentos. Ninguém estava preparado para o isolamento social, e quem já tinha suas questões além da pandemia, Sim, claro. foram agravados, né? Potencializou tudo. Então, uma ansiedade que estava ali ainda sendo controlada, Tava mornazinha, assim. ela intensificou. Alguns viraram, de fato, transtorno de ansiedade generalizada. Outros adquiriram outros tipos de transtornos, porque, de fato, não cuidou. Achou que ia passar, que era normal, ou se isolou ainda mais. A depressão hoje, ela tá, de acordo com a OMS, ela tá como a doença que mais acomete as pessoas, mais do que o câncer. Ela tá ganhando do câncer na estatística, a depressão. Como isso é grave. É muito grave. A gente precisa realmente conscientizar as pessoas. Por quê? Porque a depressão, ela apresenta sintomas que são banalizados pela sociedade. Então, nem todo mundo concorda, né, que o conjunto de sintomas pode ser um adoecimento. Esse menino é preguiçoso. Esse menino não quer nada. Ah, aquela mulher é isso. Ah, sai do emprego assim. É o jeito dele. Sim. Então, isso é banalizado na nossa sociedade como comportamentos individualizados. Mas aí as pessoas esquecem que um conjunto de fatores provoca um adoecimento. Me fala uma coisa, fazendo aqui uma vez novamente. Toque. É uma coisa que a pessoa de depressão teria ou pode ter ou não? O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem outros fatores, Sim. né? Mas dizer que os sintomas de depressão podem acontecer semelhantes ao do toque ou ser confundidos, alguns podem. Mas aí na depressão a gente identifica principalmente alteração do sono, alteração, né, da vontade, do prazer, do quanto que isso está sendo deixado de lado. Outra questão que aconteceu com muita frequência foi a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela também, principalmente trabalhadores da saúde, né? A gente tem muita literatura falando disso, que na pandemia
Muitos não suportavam. Muita pressão. Muito. Eu vi aquelas fotos das enfermeiras, dos médicos com aquela a marca que a máscara deixava, uma coisa Exatamente. bem. Usar todos aqueles EPIs é sufocante. Eu vou supervisionar Usa- estágio algumas horas no hospital, eu já fico sufocada só do jaleco e a máscara. Imagina. Imagine com aqueles EPIs todos, Tinha- pra entrar no TI. Tinha casos que o pessoal Isolamento. precisava usar fralda, né? Uhum. Pra não. Tipo, porque. Fazendo banheiro. Pra não ir no banheiro, porque se fosse desarmar aquele. Só Tudo. demora. Uhum. Rapaz, Exatamente. essa pandemia foi. Foi muito Pesado, avassaladora pesado, para pesado. muitas pessoas. Muito emocionante. Marília. Só Vá, vá. Eu lhe perguntei do toque porque eu vi uma Sim. galera gigantesca depois da pandemia. Aham. Gravou, assim. Uhum. Porque já tinha alguns E- sinais ali que ignorou e isso foi intensificado, principalmente pela questão da higienização, né? No primeiro entrevista, né? Cara, Aham. Marília tocou no assunto aí da higienização, velho. Exatamente. Antes, Eu conheço uma pessoa, tô olhando pra ela, ela tá olhando pra mim, que era a maçaneta da coisa e na hora de abria com o cotovelo. Aham. Meu Deus do céu, velho. Isso a gente faz dentro do hospital, né? Porque Sei, é. fantástico, É. mas com a pandemia isso criou uma obsessão mesmo para algumas pessoas. Isso de fato precisa ser trabalhado. Oriente doideira. um psicólogo. Fica a dica. Agora, voltando a falar do papel das mulheres, né? Como é que a psicologia pode ajudar nas demandas Uhum. atribuídas às mulheres na sociedade da gente? Como é que você pode... Esse é um ponto importante. A gente falou aqui de alguns pontos, por exemplo. Você perguntou do homem nesse processo. Uhum. Então, historicamente, na nossa sociedade, a gente construiu muitos conceitos. Por que eu falo de construir? Porque na luta contra a romantização da maternidade, a gente luta com a questão do instinto materno. Ele não existe. É um choque, né? Para muita gente, isso vai ser um choque. Por quê? Porque o que é instintivo, né, é algo que te move, te impulsiona ali em busca, né? Por exemplo, o bebê que nasce, instintivamente ele busca o alimento. sim. Ok. Mas se instinto materno existisse, naturalmente, todas as mulheres iriam amar seus filhos. Naturalmente. Isso não é verdade. Não acontece. Porque o amor também é uma construção. O amor também é construído. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que instinto materno existe. Porque o instinto materno, a ideia de instinto materno, ela só prejudica porque as mulheres, historicamente, né, as mais velhas, vão dizer assim, não, mas você vai saber na hora do parto como fazer. Você vai saber na hora da amamentação como vai Vai ser. adivinhar. Você vai saber. Como que a mulher vai saber, gente? Ela precisa de orientação. Ela não vai saber. Porque amamentar parece, para quem vê, um processo muito fluido e simples. É difícil pra caramba. Provocador. Se você botar o bebê na pega errada, dói, fere o mamilo, pode sangrar, pode machucar. Então não é fácil e não é instintivo, porque se fosse instintivo não ia ter nada disso. Acho que estão comparando com animal, né? Um gato, um cachorro O que ser humano é a espécie ele mesmo mais faz parte dele. dependente que a gente tem no mundo. Porque todos as outras espécies, o filhote nasce e ele vai andando Se vira. sozinho, se vira. O recém-nascido não se vira. É. O recém-nascido humano, ele não se vira. Ele precisa do acolhimento das pessoas que estão ao redor, ele precisa do aleitamento materno, ele precisa de cuidados ali de outra pessoa. Ele não se vira. Então, nós somos a espécie mais dependente. Nós somos a espécie tecnicamente mais frágil, né? Digamos assim. Então, tudo é aprendido. O que a gente trabalha, o que a psicologia vai propor nesse processo, é que a gente tenha essa consciência que tudo vai ser aprendido. Até as mulheres que já têm outros filhos, que engravidam, ela vai entender que aquela gestação vai ser diferente da que ela já teve. Ela vai aprender outras coisas, porque a experiência vai ser outra. Então, o tempo vai ser diferente, a idade vai ser diferente, o corpo dela vai reagir diferente, porque existe a maturação do próprio corpo, né? Então, se uma mulher pariu com 20 anos e ela vai parir de novo com 30, tem 10 anos ali de maturação do organismo dela que vai reagir diferente a essa gestação agora.
É uma questão biológica. E além das questões psicológicas que vão influenciar o fator emocional, se essa mulher está estável financeiramente, se ela está empregada, se ela sabe quem é o pai, todos esses fatores sociais vão fazer com que ela aprenda que essa experiência vai ser diferente. Então é tudo aprendido, o amor também é construído. A gente fortalece, inclusive a psicologia trabalha nessa ideia de fortalecer a vinculação entre mãe e bebê. Principalmente as mulheres que descobrem que estão grávidas no susto, que não desejavam essa gravidez, de alguma forma começam a rejeitar, mesmo inconscientemente, mesmo que a mulher, ela diga ali que está tudo bem, que ela aceitou, que ela entendeu que ela está grávida, inconscientemente ela pode rejeitar esse bebê e ela apresenta sintomas de rejeição. Então, na psicologia, a gente consegue identificar isso a partir de medir essas intensidades, esses... vamos dizer assim, que são alterações emocionais significativas, assim que a gente chama. São alterações emocionais que a gente vai perceber que existe algo ali e que a gente precisa identificar e trabalhar com essa mulher para prevenir um agravo desse processo. Quais são os mais comuns disso aí, assim? Dificuldade de sono, alteração na alimentação, não só por questão hormonal, mas pela questão de preocupação, de outras questões que estão envolvendo ali, que estão inquietando essa mulher. Alteração no humor, alteração no sono, alteração no apetite, né? A peremese gravídica é um processo onde a mulher, ela enjoa, ela vomita muito, né? Regurgita muito durante a gestação. Esse é um processo que tem também fundo psicológico, também, porque tem orgânico, isso, né? Às vezes ela tá ali, passou do período que é normal, passou da intensidade, isso pode chegar até a desnutrir o bebê se for muito intenso, né? E então a gente investiga se na história de vida dela, de como foi a descoberta, de como está sendo a gestação, quais as relações. Às vezes essa mulher não tem apoio nenhum, não tem nenhum familiar apoiando ela. Às vezes ela engravidou de outra pessoa, faz o casamento. Às vezes ela tem vários outros processos ali que está fazendo com que ela não consiga, de alguma forma, conscientemente aceitar essa gestação. Então, isso vai provocar muitos agravos, né? E que, às vezes, são sintomas banalizados, tidos como normal. É besteira. É besteira. Agora, Marília, a psicologia em si, pode-se dizer que ela faz parte do pré-natal? Tipo, todo médico passa uma psicóloga pro paciente? Não A gente necessariamente. quer que isso aconteça. A gente está lutando aí, fazendo com que o sistema incorpore o serviço de psicologia no atendimento pré-natal das mães, das gestantes. Então, a gente quer, inclusive, que a gente vá além disso, não só no pré-natal, mas no acompanhamento do puerpério ali, do nascimento, que é um dos mais graves ali, que o maior risco de incidência de depressão pós-parto, né? Logo o período ali do nascimento, e no desenvolvimento do próprio bebê. Então, a gente também contribui muito com o desenvolvimento do bebê, a gente consegue avaliar o bebê para saber se o desenvolvimento está ok, né? Se ele vai ter alguma sequência, se tem sinais de qualquer outra questão ali que possa indicar uma síndrome ou outro processo que exija um acompanhamento específico. Então, a gente consegue também fazer esse suporte e a gente espera que isso aconteça de alguma forma no sistema de saúde do nosso país, que isso seja incorporado. Sabe por que eu perguntei isso, Gil? Por conta que só de Marília estar explicando aí a importância da mulher saber que o que ela não é para dizer, você vai aprender quando chegar a hora, quando o menino engasgar, você vai precisar ter auxílio, você vai precisar ter ajuda de profissionais. E lembrando que mais da metade não planejava. Isso, não planejava. Então, logo, meu amigo, é mais da metade que está ali realmente voando. Não planejou nada. Verdade. Eu tinha esquecido desse dado que ela deu logo no início. Eu gravei muito. Verdade. Exatamente. É muito. É muito. Muito mesmo. Cara, né? Então você aí que tá grávida. Exato. Você que tá grávida, procure sua psicóloga. Mas ela vai passar a rede social no instante. Enfim, né? Me fala um pouquinho, Marília, desse trabalho seu interdisciplinar. Como é que funciona? Como é que é isso para você? Então. Marília, rapidão, antes de tu responder, rapidinho. Quando a Ju falou de interdisciplinar, nos postos de saúde existe aquela equipe chamada NASF,
Uhum. que tem vários tipos de Núcleo de profissional. saúde da família. Isso. Agora eu queria saber se nesse núcleo quem determina vamos dizer, a ação é a própria equipe, é a secretaria. Tipo, se você trabalhasse em um núcleo desse, você poderia incluir esse projeto que você tá fazendo nesse mês que você fez. Você poderia ter essa autonomia, sim? Sim. Ó, o Núcleo de Saúde da Família é faz parte do Estratégia de Saúde da Família. Sim. E é um programa para fortalecer ali as unidades básicas, a atenção básica da saúde no país, a partir de especialidades, ou seja, é um fortalecimento. Ele vai inserir a unidade básica é composta ali pelo médico, enfermeiro, né, agente comunitário, técnicos que vão dar o suporte básico. O núcleo, ele vem com as especialidades. Odontólogo, nutricionista, educador físico, psicólogo. Então, ele insere esses outros profissionais como estratégia de saúde e família para dar esse suporte na atenção básica. A partir disso, a proposta é que aconteça um trabalho interdisciplinar. O que é muito difícil, né? Não estou dizendo que não acontece, acontece sim, mas não como se espera, não como está desenhado no projeto. Né? Não sei se você já ouviu falar assim, o projeto do SUS no Brasil é lindo. Ele é lindo. Perfeito. Eu sou apaixonada por esse Projeto. projeto. Mas na prática a gente vê uma falha de gestão muito grande, né? Porque a gente está falando de pessoas. Né? Então as pessoas acabam não incorporando esse projeto como ele se propõe. Então a gente vê uma falha aí na questão da interdisciplinaridade, no sentido de uma equipe dessa, ela é uma equipe multi. Bacana, ok. Mas uma equipe multi, ela precisa fazer e propor ações interdisciplinares. Se ela só pega e vai, o Nutri fazer acompanhamento nutricional, o educador físico da orientação, o odontólogo fazer isso, cada um na sua caixinha, não é nem uma equipe multi, que eu não considero nem uma equipe multi, porque uma equipe multi tem que, no mínimo, se comunicar. Se cada profissional age isoladamente na sua especialidade, ofertando aquele serviço, ele não oferece o que está proposto como atendimento integral. A integralidade faz parte dos princípios, né, norteadores. Então, como que você alcança o sujeito na sua totalidade se você não enxerga ele na totalidade? Como que a gente pode? Então, a gente precisa pensar que um atendimento compartilhado, discutido com a equipe, ele é muito mais produtivo e muito mais assertivo na sua proposição do que eu, Marília, psicóloga, faço atendimento psicológico clínico e pronto, faço uma evolução, passo. Aí ela vai para o clínico e eu não vou nem discutir com a médica clínica, não vou discutir nem com a enfermeira, nada desse caso. E aí é uma mulher que está com sinais claros de depressão, é uma mulher que está com sinais claros ali de que precisa de ser inserida em algum processo terapêutico individualizado e a gente não faz, não discute. Aí naquela depressão ela tá entrando em uma obesidade, que seria já um processo... Vários outros fatores. Então... Às vezes tem um projeto, né, na unidade básica ali, às vezes a enfermeira propõe uma roda de mulheres. Sim. Então, se eu atendo essa mulher e percebo que ela está com essa dificuldade, eu vou conversar com a enfermeira, vou conversar com a equipe, e a gente vai inserir ela nessa roda. A gente vai inserir ela em outro projeto, a gente vai inserir ela na oficina terapêutica, a gente vai fazer uma articulação, se precisar encaminhar para o CAP, se precisar encaminhar. Mas na atenção básica, a gente já tem equipe para fazer esse primeiro acolhimento. Mas desde que aconteça com essa proposta mais integral. A proposta integral. Interdisciplinaridade, ela é integração de conhecimento. Então, assim, não é que eu vou sair da minha área de conhecimento invadindo o outro, não. Eu vou abrir a minha janela e vou dizer assim, Márcio, eu preciso de sua ajuda aqui nesse serviço, acho que você vai poder me ajudar. O que você acha desse caso aqui? Me ajude aqui. Por quê? E se Márcio abrir a janelinha dele e quiser conversar comigo, massa, a gente vai fazer um trabalho bacana juntos. Então, o que falta nos profissionais é um pouco desse movimento, desse se permitir, né, explorar um pouco mais e se abrir para o conhecimento que o outro pode agregar. Que não é um conhecimento de Márcio em si, mas é um conhecimento daquela área que está agregando com conhecimento em outro. Por que eu falo da importância disso? Porque as demandas hoje na nossa sociedade são cada vez mais complexas.
A gente não pode pegar um problema e achar que esse problema é do indivíduo. Esse problema não é de um indivíduo. Esse problema é muito complexo para ser só do indivíduo. O indivíduo está inserido aonde? Numa sociedade, numa cultura, numa classe social. Como que esse problema é do indivíduo? Né? Então, ele está desempregado, o problema dele, ele está desempregado. Não é do sistema. Não é do país que está numa crise econômica, que demitiu, que aumentou o índice de desemprego. Não é do sistema, é do indivíduo. A culpa é sua que você está desempregado. Só por ele mesmo. Só por ele mesmo. Então, a gente não pode fazer isso. O fenômeno psicológico ele é muito mais complexo, muito mais denso do que isso. Então, essa complexidade, ela faz com que a gente perceba a necessidade de integração de conhecimentos. Eu não posso falar só do campo da psicologia sobre determinados assuntos que interferem ali. Olha quanto conteúdo eu já trouxe aqui da estatística, da sociologia da educação, da história. Eu já trouxe aqui várias áreas de conhecimento dialogando comigo, nunca estou falando sobre a psicologia. Porque eu preciso desse conteúdo. Né? Quando a gente estava falando no início, a psicologia é da área de saúde, não, ela é da área de humanas. Porque ela tem um pé muito forte na filosofia, na antropologia e na sociologia. Essas teorias que embasam a ciência psicológica. É daí que surge, né, a ciência psicológica que vai hoje trazer muitas teorias que a gente tem, né, trabalhado atualmente. Então, não dá para você falar de um único lugar. Você precisa integrar, buscar. Eu sempre falo com meus alunos, não se contentem com achando que você sabe. Nunca. Que muitos acham que sabem da psicologia, nada sabe. Né? Então, eu acho que não só a psicologia. Você tem que se incomodar. Eu fico muito inquietada com muita coisa. Você vai me ver inquietada com muita facilidade, porque eu vejo as coisas e falo, não, isso não é isso. Inclusive, há anos eu não assisto o canal TV aberta. Porque se eu assisto, eu vou ter uma 5. Acho que é algo comum aqui nessa sala. Não sou eu, né, que sou empresário, o pessoal fala, você é empresário, não. Há anos eu não assisto, porque Desliga é a muito televisão. tendencioso, tem, né? E aí a gente vê... Sabe o que eu falei no meu assistir? Eu falei, ó, você é de hipnose, a pessoa vai hipnotizar. Eu falei, beleza. Você acha um hipnotizador em meia hora de hipnotiza? O cara pode ser que sim. E uma hora? Uma hora pode ser que sim. Imagina uma semana. Agora imagina 5 anos. Tua vida te toda. hipnotizando. TV aberta, irmão. Pensa comigo. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Ingessa uma forma de pensar. Acabou. E aí você não tem... Acabou a capacidade de plasticidade. Aqui acabou. Exato. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa ampliar, a gente precisa se perguntar, se questionar. Eu nunca esqueço um professor assim, quando você lê um texto, você tem que gerar uma pergunta sobre esse texto, problematizar esse texto. Porque senão você não leu ele bem. Então, sempre se você só tem absorver, que só achar, dizer amém para o que você está lendo, que senso crítico, que construção você está fazendo disso, né? E aprender a construir. Então, como eu estava falando dos papéis sociais, são construções. A gente construiu o que é o amor, a gente construiu o que é o papel da mulher, o que é o papel do homem, o que é a infância. A infância é um conceito criado muito recentemente. Antes as pessoas nasciam e eram vestidas e tratadas como minis adultos. Não existia infância. A infância foi construída. Então, se percebeu em algum momento que existia necessidade de se olhar para uma fase da vida que era diferente. Então, a infância começou a existir. Então, a gente, inclusive, tem um documentário maravilhoso, Crianças Invisíveis, que eu super indico, para discutir infância. E a infância começou a existir. Então, o amor é uma construção, o papel da mãe, a maternidade é uma construção. Se construiu a maternidade. Se a gente volta ao longo da história, na monarquia, por exemplo, a mãe não tinha amor pelos filhos, né? Ela paria ali, quem cuidava eram as damas, as empregadas, as criadas. Não tinha vínculo, não tinha relação. Né? Os casamentos não eram feitos por amor. Eram negócios, tratados. Então, essa foi uma construção da sociedade que foi, né, ao longo do tempo, se adaptando, se moldando e construindo. Então, a gente passa por papéis de construção. Então, o papel do homem hoje é
o papel que ainda está muito enraizado na cultura tradicional, né, que a gente ainda segue, do homem, né, da figura de virilidade, do provedor da casa, né, daquele que comanda, enquanto que a mulher está no papel da cuidadora, né, daquela dona de que se casa, né? dedica à casa, aos cuidados do marido, dos filhos. Então, isso ainda é muito presente na nossa cultura, isso ainda é muito forte, muito representativo na nossa cultura. E isso também provoca sofrimento, né? Assim como outras questões sociais, que eu nem vou entrar, né? A gente vai demorar um dia aqui discutindo, mas só essa delimitação de papéis sociais, ela já é pano para manga para a gente discutir sobre o processo de cuidado, da importância da gente fazer, né, um cuidado com a saúde mental das mulheres. Né? O homem também sofre nesse processo. A gente tem literatura sobre depressão do pai. Existe, né? A depressão faz parte do pai. O homem que está envolvido no processo de gestação, que está envolvido, ele também pode apresentar sintomas. E isso também pode... Claro que, muitas vezes, com origens diferentes da mulher, claro, mas que, ainda assim, significado dentro de um sofrimento naquele período. É muita informação também. É o que eu fiquei mais. A informação aqui, quem assistiu até agora. Velho, uma surra de informação aí, e principalmente, como a Marília falou, que você quando você parir, você vai saber. Velho, Vai adivinhar. Vai adivinhar. Deu um xingue na pessoa aí. não como você falou, não é instintivo, né? Não é instintivo. Mas essa ideia do instinto, ela orienta muitas práticas, e é isso que dificulta o nosso trabalho. Porque você chega nas maternidades, muitos profissionais, ainda acreditando nisso, orientam assim: não, mas você não sabe segurar um menino, não é assim que segura, é desse jeito. Como é que ela vai saber? Ela pegou o primeiro filho pela primeira vez, ela não sabe pegar, ela precisa ser orientada. É meio lógico, né? Mas a pessoa tá ali agressivamente dizendo: não é assim, segura direito. Mas o que é direito? Como é que segura direito? Inclusive, na maternidade, a mãe pode não descer o leite logo de cara. Não só pelo processo do parto, que influencia a questão orgânica, né? O parto cesáreo e o parto normal são completamente diferentes, influenciam no tempo de descida do leite, mas se a mulher sofrer algum tipo de processo muito intenso no parto, ou está sofrendo alguma pressão já há algum tempo, e eu já acompanhei em maternidade isso, ela pode ter dificuldade, pode o bebê estar ali tentando e não está saindo, porque ela está completamente bloqueada com o processo emocional dela. A gente precisa acolher, precisa orientar a família, trabalhar com a rede de apoio, orientar. E aí, com o tempo, isso vai acontecer. Vai sair, e sai. Mas tudo precisa de acompanhamento. Agora vamos para o escritório, para o consultório agora, doutora Marília. Queria saber, curiosidade, né? Saber qual é vamos dizer... Não sei, não posso nem chamar de carro-chefe. Nicho. Qual é o problema maior vamos dizer, dos seus pacientes? O que é que o pessoal mais comum, assim, tanto na área pessoal como na área organizacional, né, na área de trabalho em si, que aí você já falou do burnout. Aí o que é que tá deixando o pessoal mais doente hoje? Que você pode dizer assim, superficialmente? Muitas coisas. Pensando por onde eu começo. Assim, no campo do burnout mesmo, a gente tem um processo de adoecimento originário ali do trabalho. Então, essa pessoa começa a apresentar dificuldade de conseguir estar no ambiente de trabalho. De quando ela fala assim, deu horário de trabalho, ela começa a sofrer, ela vai ter uma crise de ansiedade, ela pode começar a sentir dores intensas. Isso tudo pode acontecer como sintoma desse sofrimento, de que é tão assustador a ideia de ir para o trabalho, porque o problema está com o trabalho. Então, a gente precisa identificar o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho, se é o ambiente, se são as relações, se é o contexto em si, o que é que está acontecendo nessa relação. Tipo de assédio, né? Isso, também. o que é que está acontecendo ali para a gente trabalhar em cima dessas questões. E aí a gente vai dimensionar isso a partir desse contexto. Na questão do pós-pandemia mesmo, a gente muita demanda de crises de ansiedade. Muitas demandas. E, assim, o sintoma era crise de ansiedade. Estou com crise de ansiedade.
Então, assim, muita coisa virou crise de ansiedade, sem ser crise de ansiedade, mas, né, o que chegava era muita crise de ansiedade. E um dado assustador é a ideação suicida. Muito. Principalmente em jovens. Entre 15 e 20 e poucos anos. E é um dado estatístico também, que a OMS colocou como a segunda maior causa de suicídio entre jovens, na cidade entre 15 e 29 anos, que é considerada a juventude. E isso tem sido um ponto com frequência. Às vezes, a ideação, né? Apenas a ideação, e muitas vezes o ato. E esse é um ponto que a gente precisa problematizar, porque tem vários reflexos na nossa sociedade. As redes sociais é uma delas, né? Então, na pandemia, muita gente ficou por trás das redes sociais e com dificuldade de sair depois de trás dela. Então, uma dificuldade tremenda de se comunicar, de falar com outras pessoas ao vivo, pessoalmente. E isso gera, né, um isolamento cada vez mais profundo, que vai gerar angústias cada vez mais profundas, e isso vai ser cada vez mais difícil de se superar. Tem também um processo que é uma geração que não desenvolveu muito bem a ideia de frustração. A gente tem uma geração que é muito imediatista, né? Que está ali o tempo todo acelerado, que é tudo pronto na hora. E essas pessoas, muitas delas, não conseguem vivenciar experiências de frustração. A gente orienta que desde pequenininho, a criança começou a andar, deixa ela cair. Ela precisa cair para ela saber que tem que levantar de novo, sozinha. Mas tem uma geração de pais que super protegeu. Tem uma geração de pais que não deixou a criança cair. E antes dela cair, você pegou no colo, levantou e botou no lugar de novo. Ela não vai saber, ela não vai criar o que é a sensação de queda. Ela vai criar a sensação de me machuquei, mas eu consigo levantar de novo sozinha. Ela passou, ela pulou essa fase. Isso é um dano gravíssimo no desenvolvimento. Porque ao longo da história desse sujeito, ele não vai suportar negação, ele não vai suportar frustração, ele vai preferir se matar a suportar isso, porque ele não sabe o que. Tem as crises, né? Exatamente. Às vezes uma simples escolha de curso. Uhum. Aí vamos dizer que o cara tá no primeiro semestre, o cara, rapaz, não era isso. Tá ligado? Aí, tipo, Não pra é. ele, a vida dele já Acabou. Aí acabou porque ele gastou tempo, fez o vestibular pro curso errado, sem saber que ele pode recomeçar. Exato. Essa Porque questão é que você isso. falou. A gente já teve casos de um término de namoro provocar um suicídio. Adolescente de 15 anos. Complicadíssimo. Ela não suportou. Porque ela nunca teve uma dimensão de negação, de... Na mão, né? Exatamente. Na mão. Toma. Exato. Aqui. Agora, Marília, o que faz uma pessoa procurar um psicólogo? Assim, eu me, assim, tipo, psicólogo, todo mundo, independente do estado, tem que passar como um clínico geral, ou, tipo, tem algum tipo de gatilho, tipo, tô pensando demais, tô assim, tem alguma... Geralmente, o que chega pra gente é quando uma situação específica, vamos para um mais geral que todo mundo consegue entender. Luto. Sim. Perdeu alguém. Esse é um ponto que muitas pessoas vão dizer assim, não, eu consigo viver meu luto sozinha, trabalhar isso e levar em frente. Outras vão começar a perceber que esse luto vai começar a interferir na vida dela. Você vai começar a perceber que esse luto vai interferir nas suas relações, vai interferir na sua rotina, vai interferir no seu trabalho, vai ter uma hora que você não vai conseguir mais dormir, vai ter uma hora que vai mudar o ritmo de alimentação, você vai estar trocando o dia pela noite. Então, quando isso começa a acontecer, você percebe que tem alguma coisa de errado. E isso pode ser... Você não vai necessariamente ligar isso ao luto, sim, mas vai saber que tem alguma coisa acontecendo. E aí, necessariamente, vocês podem procurar, né, uma ajuda com um profissional para entender melhor o que está acontecendo, perceber quais são os pontos, né? Às vezes um término de relacionamento, a morte de alguém, são os mais conhecidos. Mas às vezes tem questões que estão, vamos dizer assim, que podem engatilhar
questões da sua infância que podem te atrapalhar hoje na vida adulta a partir de começou um relacionamento e esse relacionamento, comportamentos, atitudes, engatilharam em você uma questão que você tinha lá da infância que você nem tem noção que você tinha, e isso começa a te incomodar, a te trazer sofrimento, a trazer algo que você percebe que não tá legal. Isso pode acontecer também. Não A necessariamente algo psicologia, de uma ruptura, mas algo que ficou de alguma forma, vamos dizer assim, não inconsciente. Guardadinho ali. Um pouco. Isso. a psicologia, por exemplo, e a gente conversou até acho que foi com o Dr. Renato, que antes para você ir no fisioterapeuta, você precisava ir no médico. Sim. Então, para eu ir no psicólogo, o médico tem que Não. dizer, então, Não. a pessoa... Você pode marcar diretamente o psicólogo. O que acontece, às vezes, é que dependendo do caso, o que a gente pode, sim, te solicitar uma consulta com o psiquiatra, te solicitar uma consulta com o neuro, te solicitar uma consulta com o ginecologista. Então, porque recentemente a gente organizou um simpósio, uma ginecologista falou muito do processo do período menopausa. E tem sintomas que a mulher pode ter que podem ser confundidos, inclusive, com transtornos psicológicos graves. E aí precisa investigar, tanto com o psicólogo, quanto com o médico, com o ginecologista, fazer exames para saber se os hormônios estão ok, se está tudo certo, se aquele sintoma, de fato, não é uma origem orgânica ou psicológica. Então, se a gente percebe isso, a gente encaminha, procura, faz esses exames e volta. E aí, em paralelo, a gente está aqui trabalhando. Não, uma coisa não anula a outra. Você vai para o seu clínico, vai para o seu psiquiatra, vai para o neuro e a gente se comunica. E muitas vezes também, por exemplo, eu atendi uma idosa e tinha algumas suspeitas, levantei algumas hipóteses e pedi o contato da geriatra dela. E aí, contato com a geriatra dela, confirmei algumas hipóteses, peguei o histórico dela e aí comecei a trabalhar orientando com a família ali dentro do que ela precisava. Mas em contato com o profissional, porque a gente precisa das informações, é o que eu falei. A gente não pode trabalhar só. Se eu trabalho numa escola, aí eu vou e percebo a necessidade de uma criança, encaminho essa criança para uma avaliação. Como que eu não vou entrar em contato com esse profissional? Eu preciso. Tanto ele precisa entrar em contato com a escola, quanto eu preciso entrar em contato com ele para saber como tá. Como que eu posso ajudar essa criança? Não é só porque eu encaminhei que ele se vire lá e me devolva ela boa, que é a ideia das pessoas, né? O imaginário das pessoas. É um lava-jato. Vai ter uma cura. Vai e volte curado. É assim, a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu preciso de orientação para saber como orientar o professor na sala de aula com essa criança específica, saber qual é o direcionamento, qual é o tipo de diagnóstico. Tudo isso a gente tem que fazer em conjunto. Eu não posso fazer sozinha, nem eles podem fazer sozinhos. Precisa compartilhar. E aí, negão? Pegou? Pegou a informação? Show de bola. Agora vamos descontrair um pouquinho. O que Marília gosta de fazer nas horas vagas, nos hobbies? Conta aí pra gente. Gosto muito de ouvir música. Inclusive, não falei, né? Mas logo depois da pandemia, engravidei de novo. Tem uma pequena agora. Chegou Maria Luísa. Depois de 2 meninos, veio uma menina. Eu fiquei muito feliz. Apesar do susto, de botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus. Manda um beijo aí pros No meninos. meio de uma pandemia, veio uma gravidez. E aí, fiquei feliz porque eu queria ter uma menina. E veio uma menininha. Então, gosto muito de estar com meus filhos, de fazer viagens, programas com eles. Eles adoram a praia, então sempre que a gente pode, a gente está fazendo esse tipo de programação. Assistir filmes com eles também. Meu esposo ainda fala que eu sou a criança da casa. Eu brigo pelo filme de desenho que a gente vai assistir. Adoro as animações. Gosto muito de ler. Eu estava até conversando, né? Com o Márcio lá na Carajé, eu falei, se eu pudesse, eu comprava um livro por mês. Eu ainda não posso fazer isso, né? Devoradora de livro. Adoro, e eu gosto do livro físico, apesar de ter muito PDF, porque hoje não tem como. A gente tem muitos arquivos em PDF, muitos livros, e-book. E-book. Isso. O Kindle, né? Isso. Então a gente tem tudo isso, mas eu ainda tenho meu carinho pelos meus livros. Meus livros ninguém risca, ninguém pega.
Tradicional. Isso. E gosto muito de ler, gosto de ouvir música, gosto de estar com a família. Acho que, assim, sou bem clássica mesmo, não tem Aquele nada padrão. diferente. É isso mesmo. É. Ô Marina, deixa um recado pro pessoal que tá pensando, que depois desse podcast agora tá considerando fazer psicologia. Fala, poxa, velho, tanta área que dá para trabalhar. Deixa um recado pro pessoal aqui nessa câmera aqui, pra galera. Então, ó, quem vai procurar estudar psicologia eu poderia até falar mais horas aqui sobre isso, mas geralmente tem uma boa parte, assim, das pessoas que buscam tentando autoconhecimento, tentando achar que vai resolver os seus problemas. Não vai, né? Então, assim, busca cuidar das suas questões na psicoterapia, procura um profissional, né? Busca um autoconhecimento. A psicologia não está só para quem está com algum problema, não é só para quem tem algum tipo de transtorno, algum tipo de síndrome, mas para autoconhecimento. Se você consegue um nível de autoconhecimento, você consegue muita coisa. Você consegue discernir, você consegue perceber que o comportamento do outro é do outro, não é com você, né? A gente tem muito isso na nossa cultura, né? De achar que a atitude dele ali, ele tá me ignorando, como se fosse comigo. Mas na verdade não, quando você busca o autoconhecimento, quando você se percebe, se você se conhece, você sabe seus limites, que são importantes, você sabe suas qualidades, seus defeitos, você consegue viver muito melhor. Né, na interação com as pessoas, nas relações, você vai se dar melhor no trabalho, né, na sua carreira, enfim. Então, a psicologia não é só resolver problema, a psicologia é vida, é autoconhecimento, é saúde. Então, a gente está aqui para promover isso, promover saúde mental. Por mais difícil que seja alcançar isso, parece utópico, né, a gente promover saúde, mas um dia, acredito, eu sou otimista. A gente vai conseguir, né? Estamos já no nível de prevenção, saindo do modelo curativista. Antes era tá doente e dá um remédio. Hoje a gente já trabalha com prevenção, atividade física, alimentação, né? Fazer práticas alternativas, meditação, né? Yoga, artes marciais, tem outras práticas, né? Vai depender do que você, quando você se conhece, você consegue descobrir suas verdadeiras aptidões, o que você tem mais facilidade. Então, a gente precisa, de fato, buscar esse nível, né, de conhecimento e de saúde. Saúde é tudo, né? Se a gente conseguir alcançar pelo menos ali um primeiro nível, a gente consegue desenrolar melhor Legal, o resto da vida, né? O que eu achei mais interessante que você falou aí que a psicologia não é para quem está precisando se conhecer. Né? Se você quer se conhecer, você procura um psicólogo. Você não vai fazer o curso para entender. Porque você não vai conseguir ajudar uma pessoa se você não. Exatamente, não é? exatamente. Então se cure. Esse é um ponto, né? Muita gente procura e acha que durante o curso vai Mas resolver. acontece, né? Muita gente procura, mas não é o ponto. Em psicologia, se você chega com uma questão sem resolver, você vai piorar ela, porque quando você se depara com as teorias, são muitas abordagens diferentes, você vai ler aquilo ali e vai entrar em parafuso, né? Então, eu até brinco com os meninos, começou a entrar em parafuso? Não vai ser entrar em parafuso porque tá aprendendo, porque tá nas teorias, porque vai começar a desconstruir muita coisa, é necessário. A gente precisa ter um comportamento mais empático, a gente precisa ter um posicionamento ético-político, a gente precisa respeitar, um ponto que eu nem citei, mas que é de suma importância, eu prezo muito a questão ética, né? O posicionamento ético-político, a gente precisa respeitar e entender que eu estou trabalhando com o processo do outro. E isso é muito sério, né? Eu não posso ir para trabalhar com a psicologia achando que eu posso interferir na vida do outro, dar uma opinião pessoal, jamais. É totalmente, né, o projeto não é neutro. A gente não acredita, eu não acredito na neutralidade. Não tem como ser neutro se eu sou uma você pessoa. Você está ajudando, você né? você ajudar. Eu tenho, né, meu modo de pensar. Mas a partir do momento que eu estou trabalhando com a vida do outro, eu tenho que assumir o compromisso ético-político, um posicionamento para a vida do outro. Então, eu não posso estar interferindo. É o projeto dele, é a vida dele.
Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso. Então, ser um profissional da psicologia é muito além do que saber o que é autismo, do que saber o que é toque, do que... É muito além. É o seu compromisso, a sua responsabilidade social com o outro. E saber dimensionar o fenômeno psicológico, que não é simples, é complexo, como eu falei. É entender o que esse sujeito necessita. É o que ele precisa, não o que eu preciso. Então, a gente precisa... Cada paciente que chega pra gente, ele é um ser singular. Ele é único, ele tem sua própria subjetividade e eu preciso respeitar isso e criar um plano para esse sujeito. Eu não tenho um formulário, né? Eu tenho ali a anamnese, é um formulário, ok. Mas o plano terapêutico que vai seguir para cada paciente é completamente diferente. Vai dar necessidade dele, do que ele está buscando, do que ele está precisando. E isso vai ser conduzido de acordo com a necessidade, e não com a minha. Né? Então, isso é muito importante. Fica essa dica de que a gente precisa assumir essa postura. Acho que muitos profissionais, não só na psicologia, mas muitos profissionais, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Acho que enquanto sociedade, a gente também tem esse compromisso de prezar, né? Que as coisas aconteçam com responsabilidade. Não só o meu trabalho, mas o seu, o dele. Todos nós precisamos agir com responsabilidade e fazendo de forma ética. Né? Acho que isso é a base de tudo para qualquer trabalho. Então, tendo isso, você vai seguir tranquilamente, com consciência do que você está fazendo e estudo. Não deixei de ser estudante porque eu me formei na graduação. Nunca vai parar. Nunca vai parar de estudar. Sempre tem algo novo publicando, sempre tem um estudo novo, sempre tem algo. Então, se chega uma demanda para mim, eu sei o que é essa demanda, eu sei o que é, mas eu preciso estudar sobre isso. Eu tenho que saber o que é recente já publicado sobre isso, o que é que mudou, o que é que não mudou, eu tenho que saber. Então, a gente precisa mesmo ter esse movimento constante. Top. Agora, pergunta importante, onde é que Marília Dantas atende redes sociais? Como é que te encontra? É isso Então, eu nunca fui uma pessoa muito de redes sociais, mas pela pressão eu adquiri, até por conta de assumir muitos papéis, né? Eu sou filha, mãe, estudante, profissional, e isso exige muito. Pesquisadora. Pesquisadora, exatamente. Isso exige muita administração, né? Muito jogo de cintura, e a gente vai dar conta. Mas, recentemente, eu estou aí com o Instagram psi.mariliadantas, que é o Instagram profissional, né? Onde vou estar divulgando ações, projetos, né, tudo que a gente vai estar tudo que eu vou estar desenvolvendo. Tem um Instagram do Maio Portacô FSA, que é o da campanha, eu e a colega Rafaela, que a gente também publica as ações que a gente vai desenvolvendo em relação à campanha. Então, não é só em maio, mas o ano todo a gente vai estar realizando ações sobre isso. E o WhatsApp aí, para quem quiser fazer um agendamento, quiser entrar em contato, é o 759-8320-3910. Para fazer um agendamento, consulta, Show de fica à bola. disposição. É isso aí. Quero deixar um recado aqui pra galera, pessoal. Vocês que chegaram aqui até agora no vídeo, queria que vocês deixassem um like no nosso vídeo, compartilhassem com alguém, um familiar seu, e pudessem passar essa informação para frente, né? Nosso podcast ele está sempre em busca de engrandecer, de melhorar o relacionamento, a mentalidade, a vida, a sua vida, entendeu? Então deixa o like, galera, compartilha aí, se inscreve no nosso canal, que vamos estar sempre atualizando nosso conteúdo com o melhor para nossos telespectadores, não é não, Gil? Audiência, isso aí. Muito Um abraço, obrigada. galera. Deus abençoe.